Mostrar então a diferença para vocês de taxa efetiva, taxa nominal, SET e SESH, porque olha, a grande maioria das pessoas não sabe essa diferença. O que é a diferença da taxa efetiva para a taxa nominal? E para o SET? E para o SESH, por exemplo? Sabe a diferença? Eu te explico nesse vídeo. Se por um acaso tu ainda não está inscrito no canal, já aproveita para te inscrever e receber sempre vídeos atualizados. E, obviamente, se tu ainda não está na fila de espera do Financiamento Pro, que é a maior comunidade do Brasil do mercado imobiliário, então tu está perdendo. Aqui embaixo vai ter o link também. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês primeiro sobre a taxa efetiva. O que é taxa efetiva? Ela nada mais é, olha só, ela sempre vai ser maior do que a taxa nominal. E eu vou explicar para vocês o porquê. O que é taxa efetiva? Ela nada mais é do que a própria taxa nominal, porém ela é capitalizada mensalmente. Ah, Murilo, não entendi. Calma, vocês vão entender. Porque a taxa nominal dos bancos, vocês sempre vão olhar lá, por exemplo, uma taxa de 12% ao ano, essa taxa de 12% ao ano, ela não é paga anualmente, né? Por exemplo, a pessoa pegou 100 mil reais. 12% ao ano, quanto que daria de juros? 12 mil, correto? Só que essa pessoa, ela não paga uma vez no ano, né? Se fosse a taxa anual e um pagamento anual, né, seria a capitalização anual que a gente chama. Como a taxa efetiva, o pagamento é mensal, então a gente tem juros sobre juros mensalmente. Então a taxa de 12% ao ano, se a gente for colocar mensal, ela é 1% ao mês. Porém, em janeiro é um valor, só que depois, em fevereiro, tem 1% e mais o 0,01. Então, ela é capitalizada mês a mês. E acaba que uma taxa, por exemplo, de 12% ao ano nominal, a efetiva ela vai ser um pouco maior, vai ser, por exemplo, 12,6% efetiva. Então, é por isso que quando vocês fazem uma simulação, vai aparecer a taxa nominal e vai aparecer a taxa efetiva. E qual que é a diferença delas? Uma, a capitalização é anual e a outra, a capitalização é mensal. Ela é mês a mês, juro sobre juro. Murilo, então eu tenho que sempre olhar qual? Sempre a efetiva. É óbvio. Só que tem uma mais importante do que ela ainda. Tem a SESH e a SET. A mais importante, eu diria que é a SET, que eu vou colocar aqui para vocês como que funciona a SET. O que é a SET, pessoal? Ela é o custo efetivo total. É tudo que custou de verdade. Então, quando o cliente quer saber qual é o custo dele com o financiamento, o SET, sim, é o melhor, né? A melhor base para ele ter aqui. Por exemplo, o que engloba o SET? Engloba, por exemplo, as taxas administrativas que tem no financiamento. O que mais que engloba aqui? Por exemplo, se tiver IOF, né? Às vezes operações comerciais têm IOF, então é outro tipo de taxa que a pessoa vai ter aqui também. Ou, por exemplo, o que tem todos os financiamentos, pessoal? Tem o MIP e o DFI, que são o quê? Seguros. Tudo isso aqui tem que ser calculado na hora de fazer um financiamento, todas as taxinhas, né? E essas taxas, elas criam o custo efetivo total que o banco precisa divulgar. O banco, obrigatoriamente, ele tem que divulgar o custo efetivo total. E é lá que vai ter todos esses custos. Eu vou mostrar para vocês como que funciona aqui um exemplo, né, disso aqui. E aí, o que é o SESH, né? SET e SESH, para vocês entenderem. O SESH, que é esse nomezinho aqui, e por que vocês têm que saber tudo isso aqui? Vocês têm que saber porque o cliente de vocês vai perguntar. Ele vai ver e ele vai perguntar. E aí você vai fazer o quê? Quando ele perguntar, vai dizer, não sei, vou ter que ver com... Não, vocês vão saber. Simplesmente, com esse vídeo aqui, vocês vão saber. Então, não está inscrito ainda no canal, de verdade, é do mercado imobiliário, te inscreve. E se não está na lista de espera do Financiamento Pro, me desculpe, porque os alunos têm essa aula e com muito mais detalhes dentro, obviamente, do Financiamento Pro. O que é o SESH? Custo efetivo do seguro habitacional.
Então, isso aqui é quanto representa o seguro, né? Vai aparecer, ó, o seguro representa 2%, 5%, 8% do valor total do empréstimo, tá? Isso aqui é o custo do seguro. Então, o SESH, ele vai estar dentro do custo efetivo total, obviamente. O que tu precisa saber aqui, então? Que às vezes tu pode ter, por exemplo, um SET maior ou menor, conforme o que, por exemplo? Conforme a idade. Vocês vão ver que pessoas mais novas costumam ter um custo efetivo menor. Por quê? Porque o seguro é mais barato. Ou, por exemplo, vocês podem ter um banco que está oferecendo 10% ao ano. Só que tu vai ver o SET dele está em 12%. Depende da idade da pessoa. E aí tem um outro banco que está oferecendo 10,4% ao ano. Um exemplo, tá? Só que vocês vão ver o SET dele e o SET dele está 11,5%. Por quê, Murilo? Porque o seguro é mais barato. Então, qual que seria a taxa principal para a gente ver na hora de fazer uma análise? Quero escolher entre banco A, banco C, banco D, enfim. O custo efetivo total é muito mais importante do que uma taxa efetiva. Por exemplo, é esse o valor que, por exemplo, um investidor vai olhar na hora de deixar o dinheiro dele aplicado e pegar um financiamento. Sempre vai ser o custo efetivo total. E tem gente que está assistindo essa aula e nunca tinha ouvido falar de nada disso. Agora, toda vez que tu for fazer uma simulação, principalmente, vocês vão fazer uma simulação no site da Caixa. Vocês vão apertar lá num lugarzinho que diz assim, ó, demais parcelas. Quando vocês botarem demais parcelas, vai aparecer o custo efetivo total, vai aparecer a taxa efetiva e vai aparecer a taxa nominal. E aí, quando o cliente perguntar, agora vocês já sabem, taxa nominal é a taxa dita pelo banco ao ano. Taxa efetiva é a taxa do banco ao ano, só que capitalizada mês a mês. Juros sobre juros. E o custo efetivo total, esse sim é o valor real a ser pago com todas as taxinhas, seguros e afins. Pô, que aulão, hein? Então, se tu quer mais vídeos como esse, te inscreve no canal e, obviamente, já fica na lista de espera do Financiamento Pro, que quando tiver vaga, tu vai ter a oportunidade de entrar no maior treinamento do Brasil sobre crédito imobiliário, onde corretor, dono de imobiliária, correspondente bancário, não pode estar de fora, ainda mais que a gente tem aula ao vivo todos os meses. Então, faz parte aí, eu te aguardo.